então. Fala, gente linda! Hoje eu tô aqui trazendo um assunto muito interessante aqui no nosso canal. Tenho certeza que ele vai ser importante para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento. Hoje a gente vai falar aqui como é que a gente lida com as situações adversas da vida, como é que a gente supera, né, momentos difíceis, seja dentro de um desastre, uma catástrofe, ou até mesmo sobre mudanças, né? Acho que hoje a gente traz aqui um pouco na nossa conversa o que é mudar e quais são os movimentos que a vida faz e que leva a gente aí a mudanças. E o meu super convidado que tá aqui, maravilhoso, lindo, amo muito, é o Mauriene Maná. O Maná, ele é terapeuta, instrutor de yoga e também ator. Maná, seja muito bem-vindo. Gratidão, amada. É uma alegria estar aqui. Muito bom de novo obrigada. A gente se encontrar, compartilhar, conversar. Olha só, maravilhoso, Trocar, né? Trocar, exatamente. E sempre o Maná trazendo assim, gente, uma reflexão profunda e bacana de tudo que passou e passa, né, pela sua vida, que é muito bacana, perspectiva diferente. E eu tô aqui hoje, gente, porque eu quero que ele divida uma experiência aqui comigo que foi passar pelo terremoto do Nepal em 2015. Óbvio, a nossa conversa vai ter vários elementos aí de muita coisa, sim, mas a gente vai pautar nessa vivência aqui, tá bom? Então, Maná, eu quero que você inicie aí pra gente comentando como é que foi aí o motivador dessa viagem, pra gente ir pegando esse gancho aí. Tá bom. Essa pergunta, ela é relevante, né? Eu até hoje me pergunto o que me fez ir para o Nepal, né? Porque eu não tenho uma resposta concreta. Eu entendo que foi um impulso, uma vontade de ir para o novo, para o desconhecido. Já existia um chamado assim para ter uma experiência que eu não tinha, né, realizado nada semelhante. Eu não tinha saído da América do Sul. As viagens mais longas que eu tinha feito foi, né, para sair do Brasil já, mas passar pelo Peru, pelo Chile, um mochilão na América Latina que eu tinha vontade desde adolescente. Que legal! E nesse momento, né, do Nepal, eu estava numa fase assim de viver transformações internas. E a escolha específica do Nepal eu poderia trazer assim como coincidiu de um amigo estar organizando viagens para lá. E aí me pareceu muito legal ir para o Nepal, né? Já tinha ouvido falar nesse país, onde tem as montanhas mais altas do mundo. E de montanha eu sempre gostei, então achei que era uma boa ideia aí. Mas assim, não tinha a menor ideia do que eu ia viver ali. Não tinha noção do que era o Nepal, do que seria essa viagem. Tinha um chamado, assim, para ir para algo novo. Eu lembro da sensação, né, de preparar essa viagem, de ir para o aeroporto. 2 amigos foram me levar ali. A gente teve conversas profundas na véspera, porque eu embarquei sozinho. Ah, você foi sozinho? Fui sozinho. Aí eu vou contar um detalhe, uma curiosidade. Porque eu achei que eu iria com esse amigo que me organizou a viagem, né? Eu achei que ele organizava a viagem e acompanhava na viagem. Só que não! Depois de contratar a viagem ali, eu percebi que ele só organizava um guia que ia me acompanhar durante o trekking, porque eu fui para fazer um trekking, né? Ali pelas montanhas do Himalaia. E organizava ali onde eu ia ficar, um hotel, né? Então tinha uma pré-organização de um roteiro, mas não necessariamente eu estaria acompanhado, né? Então eu descobri isso já depois. Eu falei, mas você não vai comigo? Isso, e ele falou, não, mas olha, vai dar tudo certo, vai ter alguém lá, fica tranquilo. Eu já faço isso, ó. Mais ou menos isso. E ele foi, né? Me vendeu muito bem esse peixe. E foi incrível mesmo, porque ter ido sozinho me colocou no local de expansão natural de quem está num universo novo. Sozinho você precisa
até por conta de sobrevivência ali, se relacionar, falar, se comunicar e viver o que aquela circunstância está pedindo, né? Pois é. Então, foi com esse espírito que eu fui para o Nepal, né? Eu fui para lá para realizar um trekking. Eu já sabia que ia caminhar pelas montanhas durante alguns dias. Sabia que essa caminhada ela aconteceria todo dia um pouquinho, que eu ia subindo de altitude, né? E que essa subida de altitude poderia comprometer ou me proporcionar experiências específicas no corpo físico, né? Sim. Como mudança no aparelho respiratório, alguma dificuldade em respirar, algum tipo de mal-estar que eu vivi, tudo isso, inclusive, durante a viagem. Então, mas assim, se eu for responder essa pergunta Sim. de forma mais profunda, eu posso dizer que o que me levou lá foi um chamado espiritual. Isso ficou claro lá. Ah, entendi. E depois também. E hoje, olhando para essa viagem, né? E sempre que eu falo do Nepal, eu começo a reviver um pouco o Nepal, né? Que legal. Toda vez que eu falo dessa viagem, é como se eu me colocasse ali de novo. É como se o Nepal, para mim, não tivesse acabado. Essa viagem, ela não foi algo que teve começo, meio e fim. Ela foi um chamado que está acontecendo aqui ainda. Porque é um chamado espiritual que não é concluível. O chamado espiritual é uma jornada. Eu iniciei uma jornada. O Nepal foi um portal, né, que está aberto em mim, né? E tudo que eu vivi lá eu considero como portais. Chegar ali, a sensação de que era tudo muito novo, mas uma estranha familiaridade. Estranha porque, assim, era muito bom estar ali, né? Não parecia tão novidade no sentido de que... Como se pode se sentir em casa num local que é tão diferente, né? Muito diferente, né, E gente? em casa, numa língua nova, de totalmente pessoas diferente. que vivem outras coisas, com uma outra cultura mesmo, uma outra expressão religiosa, né? Um outro jeito de fazer negócios. Tudo diferente. Então, chegar em Katmandu já foi, assim, uma experiência e tanto, assim, nossa, olha o novo aqui. E muito interesse, muito entusiasmo. Então, eu cheguei muito feliz, muito animado. Então, E você ficou quanto tempo lá? Aí, bom, eu ia A ficar... ideia. A ideia era... O projeto inicial, né? Era ficar... O projeto inicial eram 15 dias de viagem. 15 dias. Mas fiquei mais que isso. Né? Verdade. Fiquei um pouquinho mais. Fiquei mais que isso. Porque eu tinha um compromisso, né? Nessa época eu trabalhava no mercado financeiro, CLT, eu estava de férias. Ah, tá. Tem E isso também, né? Que a gente tem que considerar. E eu tinha férias de 20 dias. Então, essa viagem ela foi organizada para eu realizar nessas férias. Então, era uma viagem de férias. Era uma viagem de férias. Vou para o Nepal, tô tranquilo, volto. Vou para o Nepal, volto e vou voltar, né, na véspera de começar a trabalhar. Então, a minha organização era essa. Sim. E aí, né, fui para essa experiência, né, me adaptei em Katmandu, comecei o trekking. Então, para falar um pouco, né, de forma mais profunda, né, de toda essa experiência, falar que eu comecei a sentir muito o impacto dessa viagem quando eu realmente comecei a subir aquelas montanhas, né? Sim. Quando eu comecei a caminhar, ter dimensão, né, daquele espaço, do tamanho, assim, da imponência das montanhas. Você olha para um tanto de terra assim que não tem fim. Aquilo foi trazendo um tanto de sensações que hoje eu consigo traduzir como eu fui recebendo altas dosagens de humildade. Né?
porque eu fui me reconhecendo, assim, muito pequenininho, né, em relação a essa dimensão das montanhas, né? Sim, gente. E percebendo essa questão do tempo, né? Quanto tempo elas estão aqui, né? E quanto tempo eu tô aqui nesse planeta? Quanto Sim. tempo eu vou durar? E elas Caramba. vão continuar aqui, elas, né? Exato, na Elas são, imensidão, né? né? A montanha é, né? Ela tem essa força viva. Então eu percebi a montanha viva, a montanha como uma entidade, a montanha como uma manifestação do divino, do espiritual. E também me reconheço dessa forma, mas assim, numa outra perspectiva de tempo, Isso. né? Meu tempo aqui é um estralo. Uhum. O nosso tempo é um estralo, olhando para o Verdade. tempo, né, do Himalaia. Meu Deus, é verdade. Então, eu fui entrar num novo espaço-tempo ali. E só isso já ia causando tanta mudança, tanta coisa assim, e eu sinto que, né, eu fui sendo preparado para essa viagem durante a viagem, como se eu estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando. Olha Eu que fui legal. compreendendo o que estava acontecendo à medida que já estava acontecendo. O que que eu estou fazendo aqui? Algumas compreensões começaram a chegar ali, né? De que eu estava aprendendo coisas, de que eu estava passando por mudanças, de que eu estava acessando lugares em mim que eu não conhecia. Então, tudo era muito novo. Os sons, perceber como as pessoas A que cultura, vivem né? ali A nas cultura. montanhas, Aham. vivem, se relacionam, caminhar ali, conhecer um pouco mais do meu corpo, passando por essas transformações também, né? Porque quando a gente chega em 3.000 metros, pelo menos assim, para mim, eu tive desconfortos intensos, assim, né? De dor de cabeça. Gente, é péssimo mesmo. Minha É nossa. estranho, né? É, Conheci as medicinas locais, tomei uma isso sopa mesmo. de alho Ah! inesquecível. Ah, Inesquecível, mas ela foi, assim, providencial. Eu tava caramba. com muito desconforto, tomei a sopa de alho, aí cochilei, acordei. Por exemplo, essa experiência foi algo que me marcou muito, né? Esse dia que eu tava muito desconfortável e eu ali já tava, né, já tinha aprendido a iniciar o caminho da meditação, então eu já tava me treinando nisso. Ah, Já estava entendi. meditando. Ah, Então, eu sentei ali num hotel que eu estava passando, de frente para uma montanha. E fiquei olhando para ela, olhando, e fechei os olhos. Meditando, adormeci. E quando eu acordei, né, eu estava bem, olhei para a montanha, é como se eu tivesse recebido um presente dela. isso, Para mim, essa uma experiência foi força, assim, né? ó, Aham. né? Sim. Eu tô aqui também, eu sou uma Um meio, né? curadora, uma Uma cuidadora, assim. cuidadora, isso. É, Um meio para que tudo aqui ocorra bem aí, é, né? é um local de cura, né? A montanha é um Gente. local de cura. Ela é compreendida assim em muitas culturas, né? Uhum. Em muitas culturas, a montanha é o local que você vai para se curar. Que legal. Sobe a E é montanha para verdade, se né? curar. Sobe a Tem montanha. história, né, de samurais que É. precisavam subir a montanha sozinhos e ficar Uhum. ali. Tem vivências hoje em dia que acontecem dessa forma, né? Que você vai para a montanha e dorme na montanha, fica sozinho. E a experiência E é a essa, né? experiência é essa de ficar lá, é De ficar verdade. ali. Então, Aham. assim, a montanha, ela realmente tem esse... E como eu era tudo montanha, né? Só caminhando nas montanhas. Então, a viagem foi se expandindo em mim, crescendo, crescendo. Então, todos os dias uma experiência relevante, né? Chegou um momento, né, desse caminho que eu sinto que eu, né, desses tantos portais que foram se abrindo, teve um portal que ficou muito evidente, né, que foi quando eu passei pelo local mais alto da montanha. Ah, Era um dia diferente, era um dia que a gente já estava bem alto e tinha que dormir mais cedo porque a gente precisava sair de madrugada. Era assim como acordar às 3 da manhã e sair ah. às 3h30 para iniciar esse trekking no escuro, para a gente passar pelo cume da montanha em determinado horário,
para essa travessia ser mais confortável, para essa travessia ser mais segura, no sentido de que chega a certo horário, né, do dia que a montanha fica fofa, porque a gente caminha na neve, né? E fica perigoso caminhar. Perigoso você prender ali, machucar. Então, tinha essa recomendação, né? Sim. Então, os grupos que estavam fazendo esse trekking saíam cedo, né? Todos eles, né? E a minha expedição não foi diferente. A minha expedição era eu, uma pessoa que eu conheci ali, uma chilena, e 2 guias, né? Que estavam com a gente ali também, indicando esse caminho, né? E aí, começando essa caminhada, eu passei por uma experiência física, assim, muito marcante. Tão relevante, né, quanto essa tragédia que aconteceria, né, dias depois. Porque foi um momento onde meu corpo físico entrou numa pane. Eu nunca tinha vivido isso, assim, de forma tão marcante. Uma pane de eu perder a respiração e não estar conseguindo encontrar, como se eu tivesse desaprendido a respirar. Um parênteses, né? Que muitas pessoas tomam um determinado remédio lá para fazer essa travessia. Eu não quis essa experiência, né? Que facilitaria, talvez, né? Eu quis, né, ir para viver o que era, saber como que era, né? Mas faltou o ar e faltou o corpo, e eu senti meu corpo esfriando e fui para o chão. E era ali ainda... E já estava num local avançado, não dava para voltar, não tinha como ninguém me carregar. Não tem essa condição. Você precisa caminhar sozinho, né? Precisava continuar, mas eu não estava conseguindo. Então, né, esses amigos que eu fiz lá tentavam ali me incentivar a levantar, mas eu não estava conseguindo. E foi um momento onde o chamado foi esse, né? Eu só podia entrar realmente nesse local de muita humildade e reconhecer que eu não podia. Esse reconhecer que eu não podia não era necessariamente pedir ajuda para as pessoas que estavam ali fora, era pedir uma ajuda a outra. E foi uma das orações mais sinceras que eu fiz, né, na minha vida, porque eu ali me entreguei. Foi uma entrega para a espiritualidade. Já estavam quase 2 semanas de viagem, já era o final desse trekking, né? Estava caminhando para o final desse trekking. E aí eu pedi ajuda, né? Assim, reconheci. Eu sei que existe uma força maior. Eu reconheço que nesse momento eu não tenho forças para caminhar e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu sei que essa ajuda existe. Eu estou precisando dela agora. Estou precisando, preciso levantar daqui. E eu pedi isso internamente, né? Ali no chão. E sabe essas descrições que a gente ouve, assim, de que a gente pede e a coisa chega? Foi assim... Pedis e obtereis, né? Foi assim, a minha experiência. Gente é que do isso céu, é real. É real, né? É real. E muita gente fala, né? Saiba pedir porque vai dar certo, mas foi saiba com muita sinceridade. pedir. Muita sinceridade. De verdade, assim, Isso foi naquela... Porque era o tudo ou nada, limite, assim, tô precisando de ajuda. E é prática, eu preciso levantar daqui. E como se eu tivesse recebido um fôlego, assim, de uma inspiração. Opa, consegui inspirar uma vez. Aí respirar. E achar a respiração de novo. Levantar o corpo. Aí você conseguiu levantar. Ficar em pé. Uma vitória. Opa! Foi emocionante ficar em pé. Quando eu dei um passo, eu comecei a me emocionar mais. Aí dei um segundo passo e vi que eu ia continuar de passo em passo, aí comecei a chorar. Aí o guia já entendeu que estava caminhando, aí comecei a caminhar. Mas esse caminho foi acompanhado de lágrimas, porque eu comecei a chorar muito, assim, me emocionar muito.
Porque eu tava percebendo que tava vivendo um milagre. Porque você não sabia, você não estava seguro da continuidade disso. Mas assim, caminhando, eu vi que tinha uma força ali comigo. Uhum. Né? Eu comecei a chorar muito, me emocionar muito. Aí subi, chorava e caminhava, e chorava e caminhava, e chorava e caminhava, e chorava, caminhava, chorava, caminhava. Eu fui chorando, sei lá, eu não tenho dimensão do tempo. Eu poderia chutar, calcular, assim, que foram 2 horas de caminho e choro, assim, onde eu entrei num estado que qualquer palavra que eu tente aqui trazer, só é uma tentativa. É muito difícil traduzir o que eu estava sentindo. Uhum. Mas, para mim, aquele momento, ele estava narrando a minha vida e tudo que está acontecendo hoje, nesse momento presente, tem a ver com aquilo que eu estava vivendo lá. E tudo que aconteceu antes da minha jornada também tinha um vínculo total com aquele momento. Eu tive, naquele momento, a compreensão de que a minha vida estava desenhada. E eu só estava aqui resgatando as experiências. Mesmo as experiências futuras, eu pude ali sentir um vislumbre de saudade de alguma coisa que eu vou viver ainda. É isso que são essas palavras que eu tento trazer para traduzir, porque a sensação era essa, assim, de que eu estava vivendo um ponto, assim, onde tudo estava fazendo sentido, a minha vida toda está fazendo sentido. Sim. Mesmo que eu não vivi ainda. Uhum. Está fazendo sentido, porque eu estou recebendo um vislumbre aqui, uma força. No yoga, eu poderia traduzir essa experiência. Existe uma palavra no yoga, né, que é samadhi. Samadhi? Samadhi. É um momento onde existe uma expansão de... A mente, ela aquieta e a consciência fica, né, evidente. Eu poderia arriscar essa palavra. Sim. Uma experiência de samadhi, assim, que é uma experiência de morte, um tipo de morte. É como o pequeno eu, o eu que eu reconhecia nessa jornada, o nome que eu uso, a minha biografia, ficasse em segundo plano para algo que é muito maior que isso. É muito maior que isso. Então, naquele momento, o vislumbre foi real. E quando eu falo daquele momento, entendendo que ele é eterno em mim, eu só posso entender que eu estou naquele espaço-tempo ainda, assim como estou em outros espaços-tempos que eu não conheço, que a gente arrisca dizer que é o futuro. Então, eu estou contando essa parte da viagem porque não dá para pular etapas. Sim. O que aconteceu depois e a forma que eu vivi tudo que aconteceu depois estava sendo já construído em mim. Sem dúvida. Desde a tomada de decisão para ir para o Nepal, né? Isso. Porque não foi tão óbvia, né? Não foi tão claro o que eu estou indo fazer no Nepal, mas... Entende? Assim, como Isso. lá as coisas começam E chegar também lá e você descobrir que você tinha que ir sozinho, né? Sozinho. Isso, tipo... Porque... peraí. Você, comumente, quando vai num lugar assim e vai fazer um passeio, que é no meio das montanhas, né? E vai para esse tipo de situação, comumente é muito mais confortável, muito mais seguro. Você tá com alguém que você conhece ali, né? Passa uma sensação de conforto e segurança. Isso, uma sensação. Aí quando você descobre, você fala, nossa, eu vou ter que fazer isso sozinho e vou ter que encontrar as pessoas lá, é diferente, né? Você gera uma certa insegurança também, né? E esse momento, né, de pedir esse auxílio mesmo do mistério, é um momento de solidão, de solitude, né? De assim, tem uma força a mais, não estou sozinho. É reconhecer que eu não estou sozinho, mas mesmo na solidão, né? Solidão. Porque não é alguém que está perto. Isso. Não é uma mão aqui. Porque não era isso que precisava. Porque as pessoas estavam ali, mas elas não tinham seria um fardo para alguém, né? me carregar, mas também nem seria possível. Cada um tem que dar conta do seu corpo, né? Porque o trajeto ainda era grande, né? Como é que as pessoas iam?
E quando você foi ganhando o corpo e descendo, o grupo se estabilizou assim no contexto Sim. de vocês Essa também subida. estarem... Chega um momento que a gente passa pelo Cruz, assim, é um marco, né? Do Annapurna Trekking, que é um trekking onde a gente chega lá numa altura específica ali, perto de 5.000 metros, né? Ali tem um momento que tem uma pausa, os peregrinos se encontram ali, eles param um pouquinho e começam a celebrar, porque tá todo mundo fazendo esse trekking, né? E então, algumas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, só olhando assim, a gente vai... Né? Porque são vários dias viajando, então os peregrinos acabam se cruzando um momento ou outro, nos restaurantes, né? Tomando um chá, né? Porque é um roteiro. E ali, algumas pessoas olhavam assim e vinham para celebrar comigo, e eu tava indo assim... chorando. E você estava vivendo aquele chorando, momento só ainda. sabia chorar e agradecer, e chorar e agradecer, e chorar e agradecer, assim, um estado de gratidão que eu nunca mais posso esquecer. Não posso esquecer. Eu preciso... É minha missão lembrar disso para a vida, assim, porque foi uma abertura, um presente, uma passagem, uma transformação. Nossa, tô arrepiada. Né? De estar ali, vivendo e sentindo uma energia tomando meu corpo. Então, assim, essa experiência, né, foi muito importante. Depois disso, a gente continua o caminho, aí já começa a descer. Até então, a gente só sobe, 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 sobe. Depois são 2 dias de descida, né? Uma descida bem íngreme, né? Pra gente já caminhar para o finalmente do trekking e seguir o roteiro de viagem. Então, essa passagem, né, do Annapurna Trekking foi tão grandiosa que eu segui o final dessa viagem, sim, mas nessa vibração muito forte. Essa transformação foi tão evidente que nessa época, eu estava usando barba, como eu gosto de usar, né? Mas tinha um apego com a barba que era uma coisa, assim, né? E quando acabou o trekking, eu me olhava no espelho e não queria mais o mesmo visual. Eu queria mudar, eu passei, assim, num salão e falei, tira minha barba. Aí, tirou a barba, fiquei com uma cara de menina, assim, de criança de novo. Nossa, que cara de criança, sabe? Né? Com a cara pelada, Mas, por outro lado, assim. era aquilo, né? Era aquilo. E... né, esses amigos que eu fiz lá do Nepal, eles me olharam assim, nossa, você virou criança! E aí você tinha concluído que, nossa, minha viagem já tinha sido o máximo, né? Eu consegui o meu objetivo. Olha, então, Isso, né? Aí que, né, a vida, como ela é dinâmica, né? Quando a gente acha que chegou em algum lugar... ela vem e propõe uma novidade. Pera. Porque é justamente isso. Aí, os dias seguintes, né, que acho que foram 2 ou 3 ali, foram de preparação para voltar, né, para casa. Então, eu tinha uma viagem para sair de onde eu estava. A cidade era Mustang. Depois eu ia para Pokhara. Depois para Katmandu. Era esse roteiro. Eu tô aqui lembrando do nome dos lugares, né? Aí a gente saiu de Mustang, foi para Pokhara, passou uma noite lá. Aí de Pokhara para Katmandu, tinha que também pegar um ônibus e seguir, né? E era o dia do meu voo, né? Então a gente saiu de manhã para ir para Katmandu, chegaria lá pela tarde, ainda meio que num pós-almoço, era alguma coisa assim. Eu lembro que meu voo era à noite e estava tudo organizado, né? No ônibus, eu estava pensando no futuro. Nossa, o que vai ser da minha vida quando eu chegar no Brasil? Né? Porque eu tô tão diferente, tanta coisa aconteceu, né? Como que vai ser lá? Como que eu vou contar essa experiência? Como que eu vou traduzir? Aí, nesses pensamentos, durante a viagem, teve uma pausa do ônibus, que era uma viagem longa. Aí, a gente desceu, tinha um restaurante lá. E eu estava pensando se eu entrava, se eu não entrava nesse restaurante. Aí, foi essa... outra experiência da viagem, né? Que foi
eu olhei uma parede se mexendo, né? Uma parede começou a fazer assim, a parede desse restaurante começou a balançar, as janelas começaram a vibrar. Aquilo foi assustador, né? Uma parede enorme se mexendo. As pessoas começaram a gritar ali de dentro e correr, e saíram correndo. E aí eu senti o chão entrar nessa vibração e começar a tremer. E eu também saí correndo, sem saber do que, nem porquê, só corri. E esse tremor ficou muito forte, assim, a ponto de eu cair no chão nessa corrida. E um ronco, uma coisa enorme. O barulho desse tremor, você diz, é? Um barulho, uma vibração. Uma vibração. E a terra fazendo uma força. E eu caí no chão. E para mim, ali, todos aquele tanto de pensamentos que eu estava sonhando com o meu retorno, eles acabaram ali. Eu pensei, tô morrendo, vou morrer. Porque eu não tinha o menor repertório de um outro, né? Qualquer experiência parecida com aquilo, da terra tremendo, com aquela vibração, com aquele barulho. Na minha imaginação, a terra ia abrir, porque era essa força que eu entendi que estava rolando no corpo físico, assim, que ia abrir a terra, que todo mundo ia cair ali e que tinha acabado a minha jornada, que eu ia embora do planeta naquele momento. Naquele momento. A sensação é que eu estava morrendo. Estava morrendo. Porque foi tão repentino. Não tinha a menor... eu não tinha o menor vislumbre do que estava acontecendo. Então, para mim, era a morte. Isso, até entender tudo também, né? É. Isso. Eu só conseguia... Então, não tinha muito entendimento. Eu tinha, assim... acessei uma consciência. Vou morrer. Aí, e para mim foi isso tão evidente que... sabe quando o que é dito, que muitas pessoas veem um filme na vida? Uhum. Eu vi o filme da minha vida. Tudo assim, nascimento até ali. Nesses minutos? Nesse instante, Uhum. né? É um instante, é um momento. Isso. Eu não sei cronologicamente quanto tempo durou isso. Uhum. Talvez tenha durado 2 minutos, mas desses 2 minutos que são eternos, um momento é a compreensão de que tudo está acabando. E vem esse filme, assim, muito rápido, né? É um flash. E quando eu lembrei de tudo isso que eu tinha vivido ali no Nepal, que eu estava ali e estava morrendo ali, porque foi... Né, foi a sensação que passava pela sua cabeça. Nossa, teve uma parte em mim que pôde agradecer, ficar grata, assim. E foi um presente, assim. Eu senti que eu estava... Né, eu posso dizer hoje que uma transformação já tinha acontecido comigo, porque o meu pensamento foi, eu preciso relaxar, eu não posso morrer tenso. Então, nesse balanço, eu respirei e falei, eu vou morrer relaxado. O último pensamento, depois desse, de compreender que eu precisava relaxar para fazer a passagem, foi pensar na minha mãe. Pensando assim, poxa, para ela vai ser dolorido, né? Uhum. Porque eu tô aqui me despedindo da matéria, mas ela não se despediu de mim, né? Uhum. E eu pensei que eu tava indo embora mesmo, né? Pensei nela, assim, foi uma empatia, assim, né? Falei, nossa, meu Deus. Ainda nesse pós-pensamento foi assim, eu vou dar um jeito de cuidar dela onde eu estiver, né? Foi algo que passou, assim... Passou na sua cabeça. Pelo meu ser, né? Aí, a terra parou de tremer. E aí eu voltei para um outro estado, assim, tipo, o que aconteceu aqui? Foi do 8 ao 80, do tipo, o que aconteceu volta, aqui? Volta. Será que já fui, né? De levantar, né? Aí eu comecei a olhar para ver as pessoas que estavam ali. Isso. Né? As pessoas também com cara, assim, de assustadas. Mas aí eu comecei a ouvir a palavra, né? Uma outra assim, isso aqui foi o terremoto, né?
foi a Terra, foi um terremoto. Aí que eu entendi, nossa, um terremoto. E quando eu entendi isso, aí veio outro, né? Outro tremor forte. Tremor. Mas aí já foi diferente, eu já entendia que era, aí eu me deitei voluntariamente no chão e falei, vou ficar aqui deitado, né? Em paz, porque se eu for, eu quero ir relaxado. Eu reafirmei minha decisão. Eu vou aprender a reverenciar a terra. Gente. E aí, como as coisas se misturam, né? Meses antes, num Réveillon, eu vivi a experiência de estar num acampamento em que teve uma grande tempestade, né? E que vou voltar um pouco na história, porque as coisas acabam se ligando. E foi assim, sabe quando o tempo vira de uma vez só? E era um espaço aberto, deu para ver. Era um dia ensolarado que rapidamente escureceu. Nuvens muito pesadas, trovões, ventania. Então, as pessoas ficaram assustadas e todo mundo ali correu para as barracas numa reação de medo, né? Eu também fiz isso, né? Falei, eu vou me esconder aqui, né? E veio realmente uma chuva muito forte, muito intensa. No dia seguinte, teve uma partilha ali do ancião que estava ali, né? Falou, olha, gente, eu vi uma reação ontem, né? Teve esse evento assim e tal. Ele trouxe uma coisa assim que encaixou tão bem para mim, e eu me lembrei disso nesse momento do terremoto, que quando a mãe natureza se manifesta, ela não espera que seus filhos reajam com medo. Ela está pedindo o nosso reconhecimento, né? Nossa reverência. Reconhecer o poder da natureza. Respeitar. É um respeito, não é um medo. E eu, entendendo que eu estava ali num terremoto, dessa vez foi o que no yoga a gente chama de pranayama, né? Que é colocar a cabeça no chão como uma reverência. Então eu me deitei assim, tipo, realmente esse planeta tem muito poder, né? A natureza tem muito poder. E ela está pedindo aqui o meu reconhecimento, né? Não é medo. Não é essa reação que essa mãe terra, né? Que esse planeta está esperando de um filho. Porque eu me considero um filho da Terra, né? Gente. Então, foi um momento assim de reconhecer, né, a força desse planeta. Aí, essa consciência, ela veio na hora que... no segundo tremor. No segundo tremor. O primeiro foi, vou morrer, preciso morrer relaxado. Então, peraí, já que isso vai acontecer, já que foi essa minha experiência aqui no Nepal, se concentra, foco e vamos relaxar para que eu possa fazer a passagem. Isso foi o que você entendeu. Não é um entendimento cognitivo, é algo dentro, assim. Um impulso que aconteceu em você. Uma compreensão, sim, relaxar, né? E eu só posso compreender que eu estava sendo preparado todo o tempo para isso, né? A leitura que eu estava fazendo na ocasião, que para mim é um livro iniciático também, falava sobre isso. Falava sobre morte. Esse livro falava sobre o momento da morte e uma ciência que está atrás da morte. Um tema que até hoje eu estou vibrando e trabalhando com ele, né? A ciência que está atrás da morte, que é de você aprender a colocar a mente no estado de equanimidade. Eu não tinha esse treinamento, mas tinha uma informação, né? Entendi. Então, com a informação, eu já dei o meu melhor para entrar nessa frequência de... não posso me desesperar para morrer, não quero. E hoje, ainda hoje, né? Hoje eu conscientemente trabalho para isso. Para, no momento da passagem, estar relaxado, preparado, por assim dizer, para o desconhecido, para uma nova viagem. Para uma nova viagem, eu quero, né, ter me preparado. Quero fazer uma viagem. A gente, quando vai viajar, a gente não faz uma mala, assim. Nesse caso, eu acho que é desfazer a mala, né? É se entregar, né? Soltar as coisas que são desse planeta, porque algumas coisas ficam aqui, né? Sim. E aí, nesse segundo, foi rápido também, né? Foi porque rápido, esses tremores são rápidos. Foi rápido, e aí... Quando parou, falou, opa... aí já uma consciência de que foi terremoto, as pessoas conversando sobre isso,
E ali eu já, né, já... Depois veio a mente, né? Porque a minha mente ainda estava, né? Ainda tenho uma mente aqui agitada também. Então, ela voltou. Nossa, preciso voltar para casa, né? Tá rolando um terremoto aqui, né? E Alguns aí esse terremotos. ônibus estava cheio, todos estavam fora do ônibus ou tinha gente Isso, era ainda uma dentro? parada. A gente estava Todo mundo fora. fora. E a gente Aham, voltou, né? Para aham. continuar essa viagem. E aí, durante a viagem, a gente foi percebendo alguns estrados. Tinha uma Porque parte... não tinha dimensão Não ainda, tinha. né? E partes da estrada estavam realmente comprometidas por conta do terremoto. O ônibus teve que parar, fazer alguns, né, alguns trechos assim devagar para passar. Então a gente já começava a entender que não foi um terremoto pequeno. Uhum. E eu entendi depois que eu estava muito próximo ao epicentro, onde realmente a vibração foi de maior intensidade. Sim, Esse terremoto foi tão forte que ele pegou parte relevante da China e da Índia, verdade. embora tenha Uhum. sido no Nepal. Então ele pegou todo, né, todo o O território contexto. e Uhum. pegou a China, a Índia, que estão ali coladas com o Nepal, né? Então foi muito intenso. E aí, quando a gente, depois de uma viagem que foi muito mais longa do que eu Uhum. imaginava, onde eu ainda estava preocupado, uma preocupação mesquinha, né? Estava preocupado ainda com meu voo, assim, não posso perder meu voo, gente, eu não posso perder meu voo, não posso perder meu voo. Isso, e aí querendo, Mal, e né? chegando em Katmandu, eu comecei a olhar, opa, o estrago foi feio, porque na capital, né, o estrago ele é evidente. Estrago no Nossa, sentido de sim. ver prédios no Exato. chão, de pessoas fora, de corpos sendo socorridos, né? E de começar a perceber que esse cenário foi muito intenso. Ainda assim, eu fui para onde tinha que ir, preparar a mala para seguir para o aeroporto. Chegando no aeroporto, uma multidão de pessoas querendo entrar, o aeroporto de portas fechadas. Nesse momento, as antenas comprometidas, eu não tinha comunicação, não tinha internet, não tinha como falar com ninguém fora, né, fora do, né, ninguém, né, Isso, não tinha aham. como falar com ninguém Com ninguém, conhecido. absolutamente. Aham. Já tinha me despedido das pessoas que estavam ali me acompanhando, porque cada uma teve que Que correr cuidar, atrás de né? cuidado, o Aham. cuidado que estava sendo pedido ali, né? Aham. Então, eu já estava numa nova situação, entendendo que o cenário era bem mais Muito complicado do que eu caótico e imaginei. triste. Aham. E aí eu comecei a entender que esse terremoto foi forte o suficiente para não me deixar voltar naquele momento. E eu falei, nossa, caramba, essa viagem não vai acabar do Isso, jeito que eu achei, né? isso, é isso que eu falei. Pensei aqui agora. Eu falei, você pensando que a Eu, maior experiência estava ali naquela questão é, da montanha. a vida estava me ensinando, e ela me ensina isso até hoje, que não para, as transformações não param. Quando a gente começa um processo de transformação, a gente aprende só que esse caminho é transformação a todo instante. Nós vivemos num eterno ciclo de transitoriedade. A única coisa constante nessa jornada é a mudança, porque já era um outro momento. Lembrando desses momentos que eu acabei de contar para você, Sim, já era aham. outro, só que foi antes de ontem. Uhum. Como se fosse uma outra vida já, e me pedindo para que eu entrasse em uma nova frequência. Eu precisava ser prático, no sentido de tentar comunicação, né, Aham. com a companhia aérea que eu tinha contratado, e as pessoas dando o melhor para explicar que não tinham o que fazer, que nenhum voo ia sair dali, não Saí. tinha voo chegando também, não tinha o que ser feito, que estava todo mundo dando o melhor para aquela situação. Então, eu entendi que eu não podia ficar mais no aeroporto, porque não ia acontecer nada, que eu precisava passar a noite em algum local. Aí eu voltei, encontrei uma outra pessoa lá, que eu até hoje não sei qual país é essa pessoa, não lembro mesmo, assim. Que ele estava ali desenrolando, sair do aeroporto e ir para algum hotel. Aí eu comecei a entender que ele estava nesse plano, me aproximei.
Aí, e fui na onda, assim. Falei, vou aqui, velho. Qual que é o plano de passar a noite aqui nessa cidade, né? Vamos ver o que dá E para aí fazer, né? fui para um hotel que não conhecia. O dono do hotel não estava recebendo ninguém, mas ele falou, se vocês quiserem ficar aqui no hall, fica aqui. Eu não vou subir, né? E também não vou sair, então vou passar a noite aqui. Então, eu passei uma noite em claro, né? Sem Assim, dúvida. notando como as pessoas estavam perto de mim. Então, algumas pessoas estavam encarando isso numa clara tentativa de se anestesiar, né? Bebendo. Tinha pessoas... A pessoa conseguiu uma garrafa lá de uísque e bebia, compartilhando com outras pessoas que queriam beber muito naquele momento. E para mim isso era totalmente assim... Nossa, nesse cenário você vai beber, né? Para mim não fazia sentido, mas eu fazendo empatia agora com as pessoas, elas queriam, né? Algum local mais confortável dentro, né? Sim. Delas. E para mim, eu falei, não, vou ficar aqui e quando o dia amanhecer, vou tentar voltar para o aeroporto, porque é o que me resta, né? Não tinha o que comer, não tinha com quem falar, sem internet, sem comunicação, sem redes. Depois eu entendi que um grupo de amigos fez um lindo trabalho aqui no Brasil, já entendendo a dimensão desse terremoto. Eles foram até o gerente do meu banco para conseguir a liberação pelo meu cartão de crédito, para que eu pudesse fazer compras para além do que eu havia selecionado, né? Porque a gente organiza com o banco, né? Para o cartão funcionar fora do país até determinado dia. Sim. E eles fizeram esse trabalho voluntário de entender uma possível necessidade de liberar o meu cartão de crédito, mas não servia para nada, porque não tinha aonde comprar, não tinha nenhum local funcionando, não tinha um estabelecimento. O país, pelo menos assim, Katmandu estava parada, né? Parada. As pessoas fora de casa, né? O desespero, né? Sabe que essa palavra... Eu não posso dizer que eu vi desespero. Sério? Eu vi tensão. Eu vi, assim, tensão, atenção, dor, mas desespero no sentido, assim, sabe, de lutar contra o que está acontecendo. Isso eu não testemunhei. Tava todo mundo dando o melhor ali nesse cenário. A experiência que eu vi foi essa, assim. Não era um desespero do tipo, sabe, pedindo socorro para fora. Não, as pessoas estavam ali se organizando, né? Todo mundo tentando cuidar um pouco do que podia. Eu estava realmente, né, querendo voltar. Até porque o fato de não ter podido falar com ninguém, com a minha família, também me colocava numa responsabilidade. Nossa, eu preciso falar com as pessoas, né? Eu preciso avisar que eu não vou voltar a trabalhar. Eu pensava até nisso, né? Nas coisas mais práticas, né? Que é uma coisa muito pequena, mas pensava nisso. Preciso falar. Enfim, aí eu ouvi né, no dia seguinte, fiz todo um movimento de passar em algum local onde essa empresa aérea funcionava, tinha uma sede para ver o que eles iam conseguir, tentar conseguir juntar algumas informações desencontradas. Eu entendi que eu deveria ir para o aeroporto de novo e fui para o aeroporto de novo, já quase perto da noite, da segunda noite. Aí eu passei essa segunda noite no aeroporto, mas ainda sem notícias de voo, mas entendi que o melhor que podia fazer era ficar lá, para ver se em algum momento as coisas fossem voltar, se eu conseguir. E demorou mais um dia, né? Passou mais uma noite, onde finalmente eu ouvi falar que ia ter um voo, que ia sair um voo que eu podia aguardar. E depois eu vi que era uma seleção meio estranha, que eles estavam colocando quem tinha mais necessidade na frente. Então, eu fui ali me organizando para tentar voltar. E tinha mais brasileiros lá com você? Não encontrei. Tinham mais brasileiros em Katmandu. Fiquei sabendo que tinham, mas eu não encontrei nenhum. Nesse momento, enquanto você estava lá? Não encontrei nenhum. E você acha que as pessoas tinham essa atenção, mas por conta
da questão religiosa? Não, eu acho que é muito mais concreto, assim, primitivo, assim, é risco de morte, né? Estou num país que está passando por um terremoto, preciso sair daqui. Quem estava querendo sair. Agora, quem é dali... Isso, dali que você diz, não tinha o desespero, né? Ah, Como a porque gente elas vê. não tinham desespero? É isso, Por quê? Olha, Você que vivenciou, sabe? Por questão religiosa, talvez, o hinduísmo que predomina lá. porque assim, o terremoto, ele é um acontecimento muito rápido. Tudo cai. Depois que tá tudo no chão, né, tem você lidar com isso. Eu acho que o cenário é tão extremo que não cabe, não coube o desespero. Coube o que é possível fazer agora. Eu sinto que tudo isso traz muitos sentimentos, assim, muitas sensações. Mas, olha, caiu, não tem mais casa, né? Mas você tá vivo ainda, né? Quem estava vivo estava... Mas, assim, muitas pessoas fizeram a passagem, né? Foram 10 mil pessoas 10 mil que desencarnaram. pessoas. Então, eu entendi que foi uma grande tragédia. Eu vivi uma grande tragédia, mas eu estava nessa ótica de quem estava olhando para a vida com esse tamanho, né? A coisa está acontecendo assim para mim, tem mais aprendizados para mim aqui. Olhando para tudo que estava acontecendo, não tinha ali dentro, não tinha essa dimensão. Eu entendi né, que foram 10 mil pessoas que desencarnaram, que morreram depois, quando eu já consegui sair, né, de Katmandu e cheguei nos Emirados Árabes. Ali que você foi Ali entender eu a tive imensidão. internet de novo. Aí eu vi que essa tragédia estava sendo anunciada no Brasil, nos noticiários Isso daqui, mundialmente, né? mundialmente, e que estava todo mundo sabendo. Aí eu consegui comunicação com a primeira pessoa que me mandou um oi foi uma pessoa que trabalhava comigo. Aí eu respondi, tô aqui. Aí ela saiu espalhando, disse, ele tá vivo e tal. E entendi que foi uma grande celebração, né, a minha Sim, vida. Então, foi. eu tinha motivos para celebrar, embora eu estivesse vivendo uma tragédia, né? Sim. Então, internamente, é uma tragédia que estava me trazendo muitos motivos para agradecer a vida, para reconhecer a importância. E eu estava começando a entender que uma grande transformação estava acontecendo comigo. E então eu fui entrando com esse estado de, nossa, vou voltar. Eu, né, acho que morri umas 2, 3 vezes nessa viagem. Só resgatando essas histórias, né? Sim. Para mim, esse momento da entrega, da oração, foi uma morte. Porque eu saí de lá diferente. Continuei diferente. O terremoto foi uma morte. Eu me entreguei, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez. Então, a quem ouça essa minha história, né, ouvindo por um olhar mais espiritual, fala, você teve uma tremenda queima de karmas. Como se você tivesse vivido aí umas 2 vidas, 3 vidas numa viagem. E eu considero dessa forma. Porque eu voltei... Tudo se transformou na minha vida. As pessoas... O meu ciclo de amizades mudou. O jeito que eu falava com as pessoas mudou, né? Todo mundo falava que eu estava diferente. Depois de um tempo que eu tinha voltado, eu me arrisquei a voltar para o trabalho que eu fazia, né? Eu lembro da sensação nítida de sentar na cadeira que eu trabalhava, olhar para aquele computador e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou fazer isso que eu fazia? Tá tão estranho sentar na frente de um computador depois de ter vivido todas essas experiências. Eu preciso sair e compartilhar, né? E
e traduzir essas experiências para novas coisas. Então, essa compreensão chegou, ainda assim, entendendo que eu estava ali, eu comecei a trabalhar e seguir, mas eu já, com muita clareza, iniciei um ciclo de despedida. E um ciclo de despedida porque eu estava trabalhando no mercado financeiro, né, há 13 anos, numa situação muito cômoda, no sentido de que estava ganhando meu dinheiro, Isso, uma um bom carreira emprego. muito promissora para um jovem de Exato. 30 anos, né? Na ocasião era que eu tinha 30 anos, uma Perfeito. carreira boa, assim, saindo da onde eu saí, sabe? Uhum. Com os sonhos que eu tinha, me realizando na matéria, conseguindo trabalhar. Tava tudo acontecendo do jeito que eu tinha planejado, mas com tudo isso que eu tinha vivido, aquilo não estava fazendo mais sentido. Então, uma sensação estranha, assim, de, opa, não vou Peraí. conseguir continuar aqui muito tempo, mas estou aqui, então, né, vou aqui lidar. E fui entendendo que eu estava ali por algum motivo ainda, que eu tinha coisas para entregar para as pessoas que estavam ali trabalhando comigo, que eu queria imprimir um novo jeito de ser, de estar, de falar, de ter mais humanidade, mais calor com as pessoas, mais atenção, mais afeto, porque esse ambiente corporativo, principalmente naquela época, assim, ele tem um aspecto frio, prático, muito assim, Mercado de você se financeiro, coloca numa né? persona para... E acho que tem isso mesmo, é inevitável, mas não precisa ser assim tão, né, essa máscara tão bem protegida. Eu posso me relacionar, posso olhar no olho, né? Uhum. Posso aqui, sabe, entender que tem um ser humano lá também, por mais que esse ser humano não se mostre de forma clara. Então eu vivi alguns meses, poucos meses de trabalho nessa frequência. E o universo logo me deu um jeito de apontar um caminho de saída. Aí foi minha despedida. Nossa. E o pessoal, quando você chegou, assim, viu você diferente nesse contexto e você também, ao mesmo tempo, olhava para essas pessoas diferente? Como é que era essa troca, assim? Olha, eu sinto que eu havia me transformado bastante. Então, natural que as pessoas olhem para você, né, vendo novas coisas. E eu também olhava para as pessoas, né, de outra forma, né? Aham. Eu tava com um olhar muito vivo, né? Olhando, reconhecendo. É um olhar que eu não quero perder. Eu quero olhar para as pessoas que eu não conheço e entender que eu estou reconhecendo um irmão de jornada, uma irmã de jornada, um ser humano complexo que tem uma biografia única, que eu não conheço essa biografia, mas que a vida que está em mim é a mesma vida que está lá, né? Estamos aqui comungando de uma mesma vida, somos grandes espelhos, né, da jornada, no sentido de que Sim. eu olho para uma pessoa, é um outro eu, né? Então eu estou olhando ali e reconhecendo que tem um outro eu, né? Aham. Um ser que tem uma vida, mas que essa vida que está lá, está aqui também. Uhum. Então, esse olhar começou a ficar mais claro para mim. E eu segui minha jornada, né? Minha Olha jornada não só. foi concluída. O Aham. Nepal não acabou Não em mim. acabou. E E aí, é e aí, quando você hoje... Quanto? 9 anos se passaram? 9 anos. 9 é o número de Nove anos. fechamento de ciclo, né? Isso. Hoje aqui, isso, 9 anos. Falando aqui comigo hoje, né? Que engraçado as coisas, né? É. Do Nepal. Como é isso para você hoje? Hoje. Porque, lógico, eu sei que teve outras experiências aí, mas eu vou Aham. Sim, fechar sim. Sim, nesse sim. capítulo só, né? Aham. Não vou fechar nos outros. Considero o Nepal É. uma iniciação espiritual. Uhum. Eu fui lá receber um presente. Uhum. Presente que vem acompanhado de dor, né? Que vem acompanhado de uma tragédia, mas não deixa de ser um presente, Uhum. porque o que eu recebi ali foi muito mais do que eu esperava, do que eu podia pedir. Uhum. Eu não conseguiria elaborar um pedido assim para o universo. Olha, sabe, eu quero receber um presente assim que
uma dimensão. Não tem nada que eu poderia receber que eu pudesse pedir que fosse da dimensão do que eu aprendi ali e estou aprendendo, né? Uhum. Que é confiar na jornada, se abrir para o novo, aprender a se entregar, porque todas as experiências que aconteceram na minha vida depois dali, Uhum. elas, né, tinham sido, de alguma forma, tinha tido alguns... No Nepal, eu, no mínimo, tive alguns vislumbres. Sim. De que existe um caminho para a entrega, existe um Uhum. caminho para a confiança, existe uma força maior que está cuidando de você. A sua jornada não é em vão. Recados que eu recebi, né? Sim. Minha Uhum. jornada não é em vão. Não estou aqui Uhum. por acaso. Não foi por acaso que eu estava lá, E né? sobreviveu E também, sobrevivi, né? e voltei, E voltou. e estou podendo contar essa história, estou Uhum. podendo compartilhar. Então, o que foi o Nepal para mim? Assim, uma grande iniciação, assim, uma grande... um grande portal. Sim. Um portal de uma transformação que eu estou vivendo ainda. Uhum. E Uma muito, tremenda e muito gratidão. intenso, né? Muito intenso. E lá, e quero voltar nesse contexto, né, do que você comentou sobre a questão do pessoal lá, né, do povo que estava lá em Katmandu, toda essa parte de socorro, você chegou a acompanhar alguma coisa assim lá do hotel? Não sei se o desespero era muito grande, você falava, gente, eu tenho que sobreviver, mas você via essa questão do socorro, de ajuda? Mas nos caminhos, assim, por exemplo, no caminho do hotel para o aeroporto, Você né? mas você ia a pé do hotel até o aeroporto? Então, Como é que era isso? teve eu lembro que eu consegui, e foi esse gringo lá que estava bem mais agitado que eu não estava numa agitação que eu acho que eu não conseguiria chegar no aeroporto sozinho, porque eu não ia ter uma força de convencer ninguém a me levar. Ele teve. Ele ia lá e falava e oferecia dinheiro e não sei o que lá. Sabe, ele tava numa frequência de querer voltar pro aeroporto. Queria literal, muito. uhum. Aí eu falei, eu vou pegar essa onda aqui. Porque se Se for depender de mim, eu vou... não que eu não quisesse, mas que eu não tava com Você essa... Você não tinha ação ali, não né? Tava, De eu tava tudo assim, que eu tava mais acontecendo. assim. Eu ia, né... ver quando tivesse alguém disponível para me levar para o aeroporto e esperar essa pessoa aparecer. Uhum. Ele foi atrás. Eu falei, não, vou ficar perto. Aqui. Então, nesse caminho, aí eu vi que tinha muito trabalho nesse sentido, né? De socorro, de templos que eu vi em pé e não estavam mais em pé. Então, assim, nossa, esse templo aqui não foi construído há 100 anos, né? Foi construído há 1000 anos. Ou mais, né? Porque são templos e tem muita coisa enormes, histórica ali, né? Da própria região. E sobrou muita coisa também, né? Uhum. Eu vi que algumas coisas ficaram lá. E aquele povo tem uma força, né? Quando eu falo aquele povo, não estou falando só do Nepal, né? Mas estou falando ali dessa terra-mãe que envolve a Índia também, né? Uma terra de muito poder, de muita ancestralidade, né? Isso. E essa ancestralidade eu sinto que ela está a favor. Essa compreensão do fenômeno da natureza como uma força da Mãe Divina, eu entendo que sim, que isso tem ali. Então, assim, né? a natureza está se manifestando, é a Mãe Divina se manifestando. Mas muita gente está indo embora. Sim, mas é a Mãe Divina se manifestando. Ou seja, vamos tentar... Isso é o meu olhar, compreendendo como eles... O que você vivenciou. De compreender que tem uma dinâmica de vida mesmo, né? Que a morte está se fazendo presente, né? Muitas pessoas se foram, mas muitas pessoas ficaram ali, né? Para dar conta desse trabalho, para dar o melhor, para se despedir, para preparar esse
né, para cuidar dessa terra, para reconstruir a cidade, para reconstruir esse país. E o Nepal tem muita força, né? É a terra onde nasceu Siddhartha Gautama. Então, né? Terra que tem história, né? Siddhartha Gautama, para quem não sabe, é o primeiro Buda, né? Nasceu lá. Exato. Né? Então, tem, sabe, uma força ali, muito trabalho no campo espiritual também. Eu sinto que tudo isso também, né, facilita lidar com algo desse tamanho. Então, o que eu entendo dessa história, né, que sobre a tragédia, né, sobre o planeta que faz a tragédia quem vive é o ser humano, né, mas o planeta está se manifestando, está dialogando com a gente, né, com essa intensidade que ele tem. E é importante a gente compreender que a natureza, ela é a extensão de quem nós somos. Quando isso fica mais claro, a gente aprende a cuidar do planeta, a se cuidar também, né? Então, não cabe maltratar as águas do planeta. Verdade. Não cabe derrubar mais árvores. Não cabe queimar florestas. Não existe mais esse espaço. Sim. O planeta é a casa, mas não é a nossa casa. Ele é a casa. Nós estamos aqui de passagem numa casa que vai continuar aqui. E esse planeta tem terremoto, esse planeta tem tsunami, e a gente pode viver aqui em paz, mas não cabe provocar a natureza nesse sentido, porque ela é muito mais poderosa que nós. E como, né? E como. Impressionante. Aí, quero fazer um adendo. Aí, quando você chegou aqui, desembarcou, que o seu avião, você sentiu como fala, os comissários de bordo lá, a equipe de apoio do avião, dizer assim, pode desatar os cintos? Como foi a sensação? Uau! Voltei mesmo, porque em vários momentos eu achei que não ia voltar. Vários momentos. Os cintos e deu todas as instruções. Nossa, pega os seus pertences, vamos descer pela porta 2 e 3. Um entusiasmo muito grande, uma alegria de que eu ia poder rever pessoas importantes, de que eu teria uma nova chance aqui, de viver novas experiências na minha vida, de construir uma nova vida. Eu tinha essa sensação de que, nossa, eu tô tendo a chance de viver de novo. E tinha um fã-clube já esperando no aeroporto? Tinha. E sua mãe? Tava lá, né? Ai, gente. Tava lá, puxando a ponta desse fã-clube, né? Meu Deus do céu. É a primeira pessoa que eu dei um abraço, assim, né? O Maná tinha falado, você tinha que entrevistar a minha mãe, ele tem razão. Porque você me chamou aqui para falar de uma tragédia, né? Eu acho que ela viveu um aspecto da tragédia, né? Que é a iminência de perder o filho, né? Exato. Mas eu conversei com ela várias vezes sobre isso, né? E ela viveu esse medo, mas ela também encontrou uma força, né? Ela diz assim, uma parte de mim sabia que tudo ia ficar bem. Não necessariamente isso significaria eu estar bem, mas é que ela confiava na jornada da minha alma também. Então, a minha mãe também encontrou, né? Acho que todo mundo ali perto viveu uma experiência, assim, esse terremoto reverberou de alguma forma pelas pessoas que trabalhavam comigo. Possivelmente elas lembram, todo mundo que estava perto de mim nesse momento lembra desse evento, né? Eles sabem o que foi Nepal em 2015, o terremoto em Nepal em 2015. Isso, não tem como a gente ver qualquer coisa e não lembrar de ti. Exatamente, esse evento que, nossa, alguém, quem me conhece fala assim, meu amigo estava lá, né? Isso, exato! Mas a experiência realmente única, eu atravessei, né? Eu protagonizei essa parte, né? De estar ali, que era o meu corpo recebendo essa frequência. Então, ter vivido o terremoto também, para mim, foi uma iniciação. O Nepal foi uma iniciação, o terremoto foi uma iniciação de perceber, de reconhecer o tamanho da força desse planeta e de como, né, a gente tem que pisar aqui com muita humildade, né?
Pois é. Se a terra quiser, ela engole a gente. E se eu dissesse assim para você, porque no caso, né, a gente estava falando de catástrofe, desastres no geral, né? A gente acabou de vivenciar essa questão até mesmo das queimadas, né? Estamos Sim. vivenciando Sim. numa proporção menor ainda, mas a gente vivencia. A gente teve Rio Grande do Sul, Uhum. enfim. Se eu tivesse que falar alguma coisa assim para as pessoas que passaram por isso, você teria assim algum conselho, alguma visão, talvez? Não visão no sentido de adivinho, não, mas do que você vivenciou, alguma mensagem assim, o que é a passar realmente por uma catástrofe, por uma tragédia? Uhum. Eu sinto que a tragédia, a catástrofe, essas palavras que a gente está utilizando, né, são convites para uma transformação. Não necessariamente ela é isenta de dor, mas ela é um convite para uma transformação. Eu sinto que encontrar esse convite e se abrir para o sim, eu aceito a transformação, pode apresentar um caminho de compreensão né, do que pode ser feito, como receber a vida, como receber o que a vida está proporcionando, por mais dolorido que seja, por mais que envolva perda, dor, né, sofrimento, ainda assim é a vida acontecendo. Uhum. Então eu sinto que aceitar a transformação, não posso dizer que é um conselho, mas é um convite. Uhum. Porque aceitar a transformação é aceitar a vida, porque a vida é feita de transformação. Esse é para quem está atravessando. Agora, para nós, consciência coletiva, social, prestemos atenção em como estamos vivendo nesse planeta. Ele está nos convidando para uma nova forma. Isso é mais que urgente. Isso é mais que urgente. Uhum. De olhar, né, para essa extensão de quem nós somos, a natureza, com a devida importância, né, de cuidar desse ambiente, de cuidar da terra, de cuidar das águas, de parar de produzir lixo, né, parar de jogar plástico nos mares, cuidar dos seres, entender que somos uma grande família que envolve reino mineral, reino vegetal e o reino animal. Né? Uhum. É uma grande família. Esses reinos estão nos convidando para essa percepção. E se a gente não perceber isso, nós não poderemos continuar aqui. Não terá espaço. Então, eu sinto que tem, no mínimo, 2 convites, né? Um é aceitar, o outro é transformar. Transformar. Mas para se transformar tem que trabalhar, né? A gente precisa trabalhar muito. É com ação, né? É, não com dá ação. pra gente só ficar nas Com ideias ação, e não com ter uma respeito, prática. com aprender com quem está aqui há mais tempo. Estou falando agora dos povos originários. Estão aqui há mais tempo, sabem viver com a natureza. Eles têm um caminho, um diálogo, né, de cuidado, de respeito com a terra, com as águas, compreendendo que são formas do mistério, né? Do que nós chamamos de Deus, que essa palavra talvez nem exista para os povos originários, né? Porque Sim. Deus é o todo, é a vida em si, mas entender que é Deus, né? Que é esse sagrado que está em todo lugar, né? Então, não cabe... A gente vive em São Paulo, né? A gente olha para o rio Tietê, eu, esses dias, entendi que rio Tietê significa rio limpo. Ah, tá. A palavra Tietê significa rio limpo, né? São Paulo tem mais de 300 nascentes. É muita nascente. A gente soterrou as nascentes com pavimento, com cimento. Vai ficar difícil, Esse né? preço, ele está sendo cobrado. Ele será cobrado. Ação e reação, Então, né? assim, é tragédia? É tragédia. Mas nós temos uma cocriação nisso, né? Temos que também trazer a autorresponsabilidade.
Estamos vivendo coletivamente tragédias, mas que estão sendo cocriadas, porque estamos desrespeitando algumas leis, né? Pois é. E num maior grau ou menor grau, a gente acaba sendo conivente com muitas coisas também, né? Sim, sim. Então, a gente acaba aceitando algumas coisas que não deveriam ser aceitas. Seja tanto do aspecto político, né? Quanto também individual, né? Porque as ações individuais, elas também vão impactar nesse coletivo, né? Sim. E às vezes a gente acaba não pensando nisso. Sim. Existe uma grande inconsciência coletiva que foi criada, né? No mínimo, desde a Revolução Industrial. Né? Pois Para é. falar agora sobre o caos concreto do lixo, esse drama do lixo, né? E, para dizer o mínimo daí, né? Mas Sim. acho que tem atrás disso tudo uma guerra interna que a gente tá travando desde que a gente chegou aqui. E que se a gente não achar esse encontro com a paz dessa guerra interna, que é uma guerra com o feminino, o planeta, para mim, é o feminino, é a mãe. Essa guerra com o feminino, com a mãe interna, com a sagrada mãe divina, enquanto a gente não aprender a pedir perdão e agradecer, enquanto a gente não achar esse afinamento, vai ficar difícil. Então, o convite é esse, é entrar em paz. Se o ser humano criar paz, né, nesse nível individual, coletivamente, a gente vai achar uma saída para essa jornada. Eu confio nisso. Eu Agora, também. olha o desafio, né? Sim. Parece simples. Eu acho que é simples a saída, mas não é fácil. Se cada um tomar uma ação por dia, né? Eu tô menor que confiando no seja. silêncio, né? O caminho que eu encontro aqui, que eu sinto que tem uma chance, eu tô ensinando as pessoas a ficarem em silêncio. Vamos meditar, gente. Isso. Por quê? Porque você precisa encontrar a paz. Para encontrar a paz, você precisa reconhecer que existe uma guerra. Sim. Então, você precisa do silêncio para reconhecer esse caos, aprender a quietar e aí encontrar um caminho honesto, né? De viver e harmonizar. Ai, que lindo, que lindo. Nossa, Maná, só tenho gratidão mais uma vez aqui por conta dessa experiência maravilhosa que você está compartilhando aqui com a gente. Queria aproveitar também e deixar esse espaço, né? Você falou da questão do silêncio, da meditação, falar um pouco do seu espaço, do seu trabalho, fica à vontade. Tá bom. Vou falar do que está me trazendo muito entusiasmo nesse momento, que é o retiro Yoga para Viver e Morrer. O Yoga para Viver e Morrer é um retiro de silêncio e estudo sobre a morte, porque eu estou compreendendo que esse estudo sobre a morte é um caminho para que a gente vá criando essa paz, né? Vá encontrando essa aceitação do sim, o sim para a vida. O sim para a vida passa por compreender esse período limitado que a gente tem aqui, desde o nosso nascimento até esse momento derradeiro da transformação. Então, eu estou convidando pessoas interessadas em passar um fim de semana comigo, em silêncio, meditando, com experiências práticas de meditação passiva e meditação ativa, de partilha sobre a morte, né? Pontuais para que a gente vá ganhando esse espaço para um aprofundamento no tema, para que cada ser que estiver ali, né, tenha a sua compreensão, né, o seu caminho para trazer a morte como uma professora, né, a morte como uma sábia conselheira. Porque compreender que a morte está aqui com a gente nos coloca na vida de forma mais presente, né? Então, o convite é esse para quem está com esse interesse, né, de passar um fim de semana comigo nesse retiro, Yoga para Viver e Morrer. É yoga porque yoga é o caminho da integração, é a minha vida, né? Eu me coloco como um yogi, né, como eu estava te falando aqui antes, né? Por que eu me coloco assim? Porque o yoga, para mim, não é uma prática que eu ensino, é uma prática que eu vivo em primeiro lugar e transmito também. Então, o professor de yoga é uma função, né? Mas yoga é minha vida, então eu me coloco como um yogi. Não é a minha profissão ser yogi. Ser yogi é o que eu, né? É o seu dia a dia. É o meu... É a sua prática sim, diária. é o meu beber água, né? É o beber água com presença. É a minha prática de yoga também. Dormir com presença é a minha prática de yoga.
O yoga veio depois do Nepal? O yoga já estava... No caminho? Já estava. Ai, Tanto que eu cheguei lá no Nepal já meditando por conta do yoga. Então... Né? Só veio consolidar. Yoga foi uma outra iniciação, né? Que já estava me preparando para o Nepal. Entende que, mas assim, no Nepal, para mim ficou evidente que o yoga já estava acontecendo para eu viver ali, essa experiência. Como eu te falei, né? Aquele momento ali, o Nepal estava amarrando tudo. E a compreensão ficou clara ali. Tanto que eu estava assim... com essa sensação que eu traduzi como saudade do futuro, né? Saudade de coisas que eu não vivi, porque... Nossa, tudo faz sentido. Você sabia que tudo estava sendo preparado. Tudo estava ali amarrado, né? Amarrado nesse sentido de... Tá tudo fazendo sentido. E onde é que a galera te encontra, Maná? Redes sociais. Exato. @Mauriene Maná é meu Instagram. É por lá que eu comunico o retiro, né? É por lá que eu tenho falado mais. Meu site está em construção, então lá pelo Instagram você vai encontrar meu site também. Assim que ele estiver pronto, já vai subir. Aê! E é por lá que eu vou me comunicar, né? Bacana. Por lá que eu apresento os meus serviços. Estou organizando uma viagem para a Índia. Ai, que top! Em breve, então quem entrar lá vai também encontrar informações já vai mandando, para acompanhar, né? fazer uma jornada de transformação comigo. Quem sabe sem terremoto. Ai, pelo amor de Deus. Mas não posso garantir nada, né? Não posso garantir nada, né? A gente vai pro novo, né? Bom, pelas histórias deles, vocês já viram que realmente ele não pode garantir, né, gente? Eu vou com o coração aberto. Exatamente. Né? Confiando, né? Confiando na regência divina aí. Exato, muito bom, muito bom. Maná, me deixa, tá assim, ó, coração, né, produção? Muito obrigado de verdade. Você vai colaborar demais com a gente aqui. Espero, né, que a experiência sua, assim, as pessoas se inspirem, reflitam bastante. Esse é o objetivo aqui desse bate-papo. Muito obrigado. Eu agradeço esse convite de novo, sempre à disposição. Uma alegria estar aqui. Meu Deus, porta do Me Deixa está aberto direto. É Te Deixo. Né? Não é o Me Deixa, eu Te Deixo. Maravilha. Então tá bom. Obrigado, viu, amado? Gratidão também. E a gente vai ficando por aqui, produção. Tá onde? Tá pra cá? Eita, tá pra cá. Já vou pedindo agora, hein? Se inscreve, deixa o like, já compartilha nas redes sociais. Todos os contatos, o WhatsApp, enfim, do Maná, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês entrarem em contato com ele também. E ó, já vou pedindo aí para vocês não esquecerem de compartilhar. De novo, vou fazer esse reforço. Aí, e já se inscrever também, que eu quero repetir também isso aí. E não saiam daí. Fica aqui no canal e a gente vai ter muito mais conteúdo. E eu vejo você no próximo vídeo.